Pode seguir. Bom, boa noite a todos, né? Vocês são muito bem-vindos. Professor Alexandre, obrigado por aceitar o meu convite aí. É uma honra ter você aqui, né? Além de ser uma referência em inteligência artificial, me sinto honrada hoje de ser sua amiga, né? Tá pivotando esse projeto aqui com a gente. Miro, no nosso time aí, vai ser o moderador. E a gente ainda tem o Gesiel aqui, né? Para nos ajudar no suporte em alguma questão. Então, a gente, né, eu comentei para quem estava no começo que network é uma das coisas mais importantes no mundo dos negócios. E eu fui muito privilegiada ao longo da minha vida por fazer bons networks, né? Tenha visto aí ter o professor e poder mandar um WhatsApp para ele, convidar e ele aceitar. Isso significa que existe uma construção de network, né? E eu tenho um network bastante trabalhado ao longo desses anos, né? Me sinto honrada de ter pessoas assim fantásticas na minha rede. E isso se deve aqui eu nem sempre foi assim, eu sempre fui uma pessoa tímida e às vezes eu chegava nos eventos no começo da minha carreira e eu ficava ali no meu cantinho, se eu ia com mais alguém, eu ficava no máximo com essa pessoa, mas sempre ali, né, em receio, e eu fui trabalhando isso, né, hoje eu me relaciono muito bem, ou seja, eu aproveito as oportunidades dos eventos até hoje. Então, para estimular isso, né, o que a gente fez? A gente cria a cada talk uma planilha no Google Drive, e nessa planilha vocês podem colocar nome, pode contar, colocar o LinkedIn, e hoje a gente ainda trouxe uma inovação na planilha, que é o seguinte, a pessoa pode dizer assim, eu tenho interesse em, né? Pode dizer, eu tenho interesse em dicas de livro, eu tenho interesse em contratar a empresa de tecnologia, eu tenho interesse em me associar na entidade do professor Alexandre, de inteligência artificial. Enfim, coloca os seus interesses, né? Tem interesse em contratar o Neurobranding Lab, e também eu preciso. Então, essa troca é legal. E outra coisa, o pessoal sempre pede certificado dos talks. Então, a gente também colocou na planilha, para aqueles que querem o certificado, responde lá sim, né? E querendo o certificado, coloca o nome que é para sair no certificado. Perfeito, pessoal? Então, esses são os recadinhos. O Neurobranding Lab, né? Então, eu sou Regina Monge e eu sou fundadora do Neurobranding Lab. Já atuo com comunicação, marketing, marca aí há mais de 25 anos. E fui impactada pela neurociência aplicada em 2014. Né? Então, vindo de uma área de marketing, já com empresa, já estabelecida, no melhor momento de uma agência 360, sou impactada pela neurociência aplicada. E eu sempre falo que isso mexeu muito comigo, isso foi uma paixão. E eu não consegui mais me manter no mundo comum sem avançar na neurociência. E foi desafiador, porque teve um evento no Brasil, né? E foi nesse evento que eu realmente assim intensifiquei a minha relação, já tinha assistido uma palestra. E nesse evento nós só tínhamos profissionais de fora, exceto uma única neurocientista brasileira. E eu assim me aproximei via network de um dos palestrantes, que era um professor espanhol, e na troca, né, de e-mails, né, não era tão ainda, 2014 a gente ainda não tinha tanta, né, facilidade com WhatsApp, mas já começando. E ele falou, Regina, por que você não vem fazer uma pós-graduação na Europa? Eu falei, professor, porque se eu for, o meu negócio quebra, né? Eu não posso deixar o Brasil, você não conhece como é que é o Brasil, né? Aqui tem que ser super-herói aqui. Mas eu não resisti, gente. Paixão, ela é um negócio que move. E eu fiquei com aquela inquietação, e ele falou que a segunda edição de uma pós-graduação em neuroestratégia e neuromarketing ia acontecer em Lisboa, e eu não resisti, eu fui, né, desafiando aí todo o time, e fui, e isso me levou a desenvolver um método, que é a metodologia Neurobranding, e a gente vem acelerando construção de marca, performance de produto, lançamento de produto, transformação de cultura, transformação digital, usando um método que usa as ciências cognitivas, entre elas a neurociência, tá bom? E a gente vem pivotando isso pela consultoria,
E no final do ano passado, nós colocamos no ar o projeto do site do Neurobranding Lab, ou seja, a metodologia testada, pivotada no mercado, validada por clientes. Nós nos sentimos de separar isso da consultoria e levar isso num projeto maior. A célula que está no ar hoje é de uma consultoria estratégica de inteligência e performance de marca, mas vem coisas lindas aí, num todo um ecossistema aí, que até, né, vamos ter aí também, professor, olha aí. E esse projeto, ele é recente, e quando veio o Covid, nós não tínhamos ainda o Insta, né? Isso estava planejado um pouco mais para frente, e fizemos aqui um desafio de antecipar uma série de coisas. Então, o Insta nosso tem 3 meses e 1 semana, é um bebezinho ainda, mas já está performando muito bem. E o Talk nós criamos para disseminar esse conteúdo num momento tão difícil que nós estamos passando. Né? Então, ele é um conteúdo gratuito, né? O professor não é remunerado, ele é um convidado, ele dedica aí horas desse tempo precioso que ele tem para compartilhar conteúdos, e os nossos conteúdos, eles são conteúdos que eles precisam ser alertados para as empresas, porque nós teremos mudanças expressivas, a transformação digital, ela traz um cenário de grandes mudanças, e as empresas precisam estar atentas a tudo isso. E eu defendo muito que branding não pode ser mais aquela caixinha debaixo da área de marketing, né? Como identidade visual, como gestão de crise, como reputação. Nesse contexto, eu afirmo em todos os talks, e eu vou repetir muito isso para quem já esteve nos anteriores, que nesse contexto da transformação, serviços e produtos viraram commodities. E para que eu saia desse oceano vermelho de disputar preço, porque nenhuma empresa vai sobreviver disputando preço, eu preciso ter uma marca forte, tá bom? Então, branding é questão de CEO, e eu preciso guiar o meu negócio através de uma marca forte. Então, eu convido de novo a todos vocês que querem fazer network, que preencham a planilha, que abram as suas câmeras, não é uma obrigatoriedade, é um convite de aproveitar as conexões. Nós temos aqui, pelas inscrições, né, nós temos CEO, nós temos diretores de marketing, nós temos professores, tem universidades, tem empresas, e se eventualmente alguém aqui, né, está sem trabalho porque o Covid, né, teve corte nas empresas e tem aí uma capacidade, aproveita essa planilha e coloca lá, né? Procuro trabalho na área tal, porque assim, eu acho que a gente também tem que se ajudar nesse momento. Bom, com toda essa introdução, né, nós temos aqui o Miro moderando, o Gesiel, que é o Grow Hacking, se precisar de alguma coisa. Tem o Linktree, com todas as nossas redes, os nossos contatos, que o Miro está colocando aí. E eu quero agora convidar, né, o professor Alexandre Del Rey para desmistificar inteligência artificial e qual a importância disso para marcas, qual a importância disso para o branding. Professor, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, e se apresente rapidamente aí para a gente, todo mundo saber, né, quem é essa fera aí, que hoje é uma das referências de inteligência artificial no Brasil. Regina, muito obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui com todo esse pessoal aí bacana. Eu agradeço as palavras. Não sei se eu sou essa fera que você está dizendo aí, inteligência artificial, mas eu posso dizer que eu sou um apaixonado por esse tema. Então, eu que nem, como você também, Regina, que é apaixonada por neurociências, eu gosto muito sou apaixonado por, por tecnologia, por toda essa parte ligada também a comportamento humano. Você me conheceu, acho que até por uma outra relação que eu tenho com a economia comportamental, que tem tudo a ver com neurociências. E, por incrível que pareça, tem um lado que se combina, né? A economia comportamental, o comportamento das pessoas, a neurociência e a inteligência artificial tem vamos dizer assim, uma conexão forte em comum, que são as redes neurais artificiais. As redes neurais Nós artificiais, vamos falar delas. vamos falar, né? As redes neurais artificiais, elas são lá baseadas nas redes neurais humanas. Mas vamos começar me apresentando. Eu sou professor em várias universidades aí, sou professor na FIA, sou professor na Startse, no Senac. Gosto muito desses temas de inteligência artificial, de tecnologia, de estratégia, de inteligência competitiva, de inovação, de comportamento humano, economia comportamental, de influência, de comunicação. Então, eu apareço
nessas universidades aí falando sobre essas temáticas diferentes. Além disso, eu sou um empreendedor meio compulsivo, né? Então, eu tenho a Ingrama, que é uma consultoria na área de estratégia, de inovação e de inteligência competitiva, que é uma consultoria que eu não brigo com nenhum dos sócios, só tem eu lá, então se eu brigar comigo mesmo é muito complicado, ufa, né? Então, na Ingrama tá tudo tranquilo. E eu sou sócio da i2AI, que é uma associação sem fins lucrativos que busca trazer conhecimento, educação sobre inteligência artificial. Eu também sou sócio da D2I, que é uma software house que faz sistemas, softwares, usando data science, usando inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial. Sou sócio da Egron, que dá desconto na conta de energia de empresas de pequeno porte, né? E também sou investidor da AgroIntel, que é uma empresa de data science para o agronegócio, e da Clean Cloud, que ajuda você a reduzir custos de cloud computing. E, além disso, eu gosto de escrever, então dou meus palpites em alguns blogs, no blog da Febraban, no blog da i2AI, estou aí para lançar um livro de gestão de empresas, um manual de gestão empresarial, que eu sou coautor de 5 ou 6 capítulos dele. Então, enfim, de modo geral é isso, Regina. Acho que deu para falar, mas o pessoal não veio para ouvir falar de mim. O pessoal veio mas para olha falar de só inteligência artificial, né? É verdade, mas olha que legal, né, professor? Quanto do network possibilitou você ser um investidor, você detectar empresas, startups com oportunidade, né? Network serve para isso também, não serve? Olha, eu, Regina, sou suspeito de falar de networking. Eu fui presidente da SKIP, da Sociedade Brasileira, desculpa, a SKIP é Society of Competitive Intelligence Professionals, que é a Sociedade de Profissionais de Inteligência Competitiva e de Estratégia. Aqui no Brasil, eu fui presidente dessa associação e também fui membro do board internacional. A gente tem algumas pessoas que a gente conhece em comum, a Dani, né, da Rev, ela é uma pessoa muito querida e eu conheci ela lá. E lá na inteligência competitiva, coisa que é mandatório é você saber fazer bem network. O que é network? Não é só sei quem que é a pessoa, mas é conhecer a pessoa num nível que você consiga identificar oportunidades de negócio em algum momento. Então, a oportunidade de negócio, oportunidade de troca de conhecimento, Sim, de uma aprendizagem. indicação, às vezes uma ajuda, né? Como é que Exato. eu chego em tal pessoa? Às vezes é o professor que vai me abrir essa porta. Então, essa oportunidade também que a gente quer trocar com vocês aqui. Eu vejo ainda a maioria com câmera fechada e tudo bem, tá, gente? Isso aí é com o tempo. Então, vamos lá, professor. Afinal, o que é inteligência artificial? E como Você isso vai sabe, impactar os negócios e a marca? Me conta, para todo mundo perguntas, aqui. perguntas fáceis aí, só no que é inteligência artificial, como que vai impactar, né? Mas vamos começar pela primeira parte disso, né, Regina? Inteligência artificial. Tem uma confusão enorme quando a gente fala de inteligência artificial. Tem gente que acha que tem um robozinho ou um pequeno humano dentro do computador que faz qualquer coisa, né? Então, há uma mitificação, até por causa dos filmes de Hollywood que mostram esses robôs que falam igual humanos, do que a inteligência artificial pode... O que é isso, né? O ponto é que uma coisa que é importante é que as pessoas sabem que inteligência artificial não é uma única tecnologia. São várias tecnologias que as pessoas usam em conjunto, muitas vezes, que dá esse aspecto que parece com que aquela máquina é inteligente, né? Então, são tecnologias que copiam, né, a nossa maneira de expressar inteligência. Então, quando você vê, né, um humano, quando você conversa com uma pessoa e a pessoa entende o que você está falando, você fala, pô, pessoa inteligente, eu falei com ela, ela compreendeu o que eu falei. Agora, quando você usa uma tecnologia ligada à inteligência artificial chamado processamento de linguagem natural, ou em inglês Natural Language Process, NLP, ele está pegando aquelas informações, aqueles dados, usando lá um monte de tecnologias, né? Uma delas é organizar aquelas palavras e comparar com dicionários, isso é a maneira mais clássica de fazer, e vai entender, olha, ele falou aquela palavra gostar, e ele falou gostar de sorvete. A sorvete é um item de alimentação.
e morango. Morango é um sabor. Então, ele vai desconstruindo aquele texto e compreende um algoritmo, uma máquina, consegue transformar aquele texto em conhecimento. E fala, olha, ele gosta de sorvete de morango. Poxa, ele guardou aquela informação. Eu posso usar isso depois. Ou eu posso, por exemplo, usar aprendizagem de máquina, que é uma outra tecnologia, para pegar um monte de dados e falar, olha, deixa eu ver lá na Netflix, a Netflix faz isso, deixa eu ver os filmes que o Alexandre assistiu. O Alexandre assiste filmes que têm essas características, que tem final feliz, que tem ação. Aí ele juntou aqueles dados, ele reconheceu padrões naqueles dados e falou, olha, esses padrões são filmes que o Alexandre gosta, esses padrões são filmes que o Alexandre não gosta. É uma outra tecnologia, né, chamada de aprendizagem de máquina, que também é conhecida como inteligência artificial. Ou você pode usar lá no carro autônomo, por exemplo. Você usa visão computacional, que pega uma câmera, transforma aquela informação visual em dados, então transforma aquilo em equações, em matemática, e aí começa a entender, olha, aqui tem uma linha, uma borda que se parece com uma coisa que eu fui treinado antes. Parece com uma rua, com o guarda-fio, né? A calçada, ou aparece com um sinal de trânsito. Então, ele reconhece esses padrões porque ele consegue transformar visão em formas que ele já foi ensinado antes e reconhecer. É uma outra tecnologia, visão computacional. Então, olha aí, você tem um monte de tecnologias que a gente chama de inteligência artificial e, de modo geral, ela tem alguma coisa em comum, que é ela imita essa habilidade humana que nós chamamos de inteligência. Então, ela consegue interagir, ela consegue negociar, ela consegue otimizar, ela consegue entender padrões, ela consegue entender contexto, ela consegue gerar voz artificial, ela consegue gerar linguagem, gerar texto, ela consegue gerar imagens artificialmente, ela consegue manipular imagens. Então, tem um monte de coisas que se fala, cara, é muito inteligente isso, mas, na verdade, são algoritmos que foram estruturados para fazer uma cópia de como nós fazemos decisões, ou como nós fazemos reconhecimento, como nós fazemos avaliação. Eu não sei se ficou claro essa parte de inteligência Claríssimo, artificial. claríssimo. Pelo menos, assim, e didático, né? Nada como ter um professor. Pelo menos, né? O pessoal podia colocar no chat aqui, está claro, né? Porque para mim está muito claro, mas, né? É legal ouvir o nosso público, né, professor? Se isso está claro, se está sendo didático, mas na minha visão está sendo muito didático. E é interessante, né, professor, porque assim, entender que isso parece assustador, mas não é, né? Muito pelo contrário. Isso vai nos ajudar, porque quando a gente entende o mecanismo do cérebro, e você também, né, um grande especialista nisso, nós também funcionamos por padrões, né? Nós também funcionamos por experiências, né? Ou seja, então, repetir isso numa máquina nos dá a possibilidade, e é isso que eu gosto de AI, é de enxergar o seguinte, poxa, nós temos que estar na estratégia, nós temos que ter a visão e sair um pouco dessa questão, né, da automação, deixar para as máquinas fazerem isso. E eu tenho participado de alguns eventos, eu estudo futurismo competitivo, e a gente vê um receio de que, né, as máquinas substituirão o ser humano. Depois eu queria que você até trouxesse um pouco disso, né? Porque assim, as máquinas terão emoção? Será que vamos? Porque que a máquina vai superar a capacidade de memória do ser humano, a capacidade da velocidade? Não tenhamos dúvidas, né? Já superou, talvez. A questão é o seguinte: onde entra estrategicamente o ser humano? Aí sim, talvez esse ser que seja insubstituível, porque essa inteligência humana, ela, na minha visão, ela é acima dessa inteligência artificial, né? A gente só precisa entender esse contexto. Então, eu acho que assim, antes de você responder a segunda parte de como isso vai impactar o negócio, eu acho que assim, vamos tentar desmistificar isso, ou seja, vai substituir os humanos passarão a ter um papel estratégico, né? Como é que você coloca essa parte aí para a gente já tentar desmistificar um pouco da inteligência artificial em relação à substituição dos humanos, né? Estamos ameaçados por isso, né? Traz um pouquinho da sua expertise aqui. Olha, Regina, assim, eu não sei se a comparação certa é falar se a inteligência artificial é superior ou inferior à dos humanos.
eu posso dizer que é uma inteligência bem diferente da dos humanos, né? A inteligência artificial, do jeito que ela é construída, ela é baseada em algumas regras, em alguns algoritmos, em algumas abordagens, que usa muita matemática, muita estatística, né? E, assim, a gente fala, inteligência artificial tem emoções? A princípio, esse lado da emoção que está ligado a um conceito de consciência humana, que tem lá prazer, dor, angústia, a excitação, ansiedade. Não, são conceitos que eu não sei se nós não conseguimos traduzir isso para matemática, para estatística, para coisas do gênero. A gente pode, é claro, definir como nós, humanos, percebemos aquela situação e aí transformar aquilo em dados. E aí esses dados servirem para fazer algoritmos, né? Então, tipo, eu gostei muito. O que é gostar? Gostar é uma experiência humana. Fala, poxa, eu gostei. E tem gente que gosta de filme, tem gente que, para o mesmo filme, detesta. Aí tem alguma questão no filme, objetivamente, ou tem uma questão que é uma combinação entre a pessoa que está assistindo e aquele filme? É uma combinação de mão dupla, né? O filme influencia a pessoa influencia na avaliação que ela tem do filme e vice-versa. Então, eu diria que quando a gente está falando disso, é interessante entender que a inteligência artificial ela pode complementar em muito aspectos de vulnerabilidade que a inteligência humana tem. Então, quando a gente entende ela como algo que pode ser não necessariamente uma ameaça, mas algo positivo, né? Eu posso ver as oportunidades, não ver só os problemas, né? Eu vejo, é muito interessante a gente olhar lá para trás, quando chegou os computadores. A gente tem vídeos, inclusive, que falam sobre isso. Mas será que os computadores, né? Tem um vídeo que eu assisti de 1989, que fala lá da implementação dos computadores dos bancos, que tinha lá a automação bancária. E aí as perguntas eram, será que a máquina vai tirar o emprego do homem? Né? Em 80, os computadores tiraram o emprego de algumas pessoas? Se for olhar no passado, tiraram. Quem não aprendeu a usar computador, fala, cara, é difícil você trabalhar numa empresa hoje, numa organização, falar, eu não sei nada de computador, não sei nem ligar, não sei... Poxa. Mas, ao mesmo tempo, os computadores, no começo, tinha que saber programar. Agora, você usa o Windows, arrasta a janela, ficou bem mais fácil. Né? Então, eu vejo a mesma coisa vai acontecer, está acontecendo com inteligência artificial. A gente acaba usando ferramentas, algoritmos de inteligência artificial, primeiro sem saber. Né? Quem usa iFood, quem usa Netflix, quem usa Amazon, quem usa a Magazine Luiza, né? Quem usa Stone, quem usa desbloqueia o celular usando reconhecimento facial, estão usando inteligência artificial e nem sabem. Né? Pô, talvez saibam, né? Falam que nem sabem. Alguns nem sabem, né? Mas estão usando. E tem alguns que sabem e falam, pô, estão usando. Aquilo faz uma experiência ser diferente do que a anterior. Aí você fala, mas eu não saber nada de inteligência artificial pode me prejudicar? Eu acho que sim. Que nem falar, eu não sei nada de internet, não sei nem ligar a internet. Cara, você tem um problema hoje. Talvez em 2000, talvez em 95, quando estava sendo lançado, cara, isso era uma exceção saber de internet. Agora, se falar, eu não sei nem me conectar à internet, olha, você tem um problema, eu diria. Para você não vai conseguir participar dessa live, por exemplo. Você não ia estar conseguindo conversar aqui com a gente. Então, é para vocês entenderem a dimensão que nós estamos falando. A inteligência artificial ela vem para complementar. Ela faz coisas que a gente não faz, como a internet também faz coisas que a gente não faz, mas ela complementa com coisas que a gente tem que saber fazer. Eu acho que o melhor dos caminhos é pensar, olha, o que eu tenho que fazer para aprender um pouco sobre inteligência artificial para poder usar isso em meu favor? Porque aí sim eu não corro o risco de perder o emprego, não porque a inteligência vai roubar o meu emprego, mas é que as empresas vão precisar de gente que entendam dessa tecnologia para poder avançar. E se eu não entendo, eu fico obsoleto. Né? A mesma coisa você fala, pô, eu não sei escrever, não sei falar inglês, eu não sei usar computador, pô, eu não sei usar inteligência artificial, estou ficando defasado. Então, eu acho que a minha recomendação, Regina, é mais nesse sentido, de não ver a inteligência artificial como um grande vilão que vai roubar meu emprego, vai automatizar tudo, mas ver como uma oportunidade de falar como eu consigo ser mais eficiente, mais eficaz usando inteligência artificial em meu favor. Quais são as coisas que eu preciso aprender para, como usuário, talvez, fazer as coisas mais rápido? Né? Ou se eu quero ir além de ser usuário, como empreendedor, quais são os negócios que eu posso pensar
usando inteligência artificial? Ou como designer, que solução eu posso montar usando várias tecnologias de inteligência artificial? Ou até falar, não, eu quero ser um programador, eu quero ser um cara que entende de modelagem de negócios, de entender análise de negócios, ou eu ser um cara que entende muito de estatística, de matemática, para criar os meus modelos matemáticos. São todas as oportunidades que, eu diria assim, a maior parte dessas oportunidades está faltando gente, não sobrando gente no mercado. Tem emprego garantido para algumas delas. Falar, olha, eu vou aprender isso, falar, não tem problema de roubar o meu emprego. Tem o problema de falar, cara, eu vou ter que escolher em qual empresa trabalhar, porque tem tanta gente precisando e não tem tantos profissionais nessa área formados. É verdade, professor. Depois, quem sabe a gente manda um e-mail para o pessoal, até com algumas dicas, né, de cursos, de livros, porque o que eu entendo é que as pessoas se assustam um pouco com o termo, achando que isso é tão fora da realidade, né, e não é, né, ou seja, existe esse meio. Professor, agora a gente precisa avançar um pouquinho, porque a gente tem várias perguntas para responder. Então, só complementando a primeira, né, como que isso vai impactar os negócios, né? Como é que vai impactar o branding? Como é que vai impactar as marcas, né? Qual é o grande alerta aqui para as empresas, para as organizações e para os profissionais? Então, um pouco eu já comentei, Medina, mas assim, Sim. pensa uma empresa hoje que não tem computador. Você consegue lembrar de alguma? Falando, essa aqui não tem nenhum computador. Ou Então, quando, ou quando eu começou o consigo digital, lembrar. né? E quando começou o digital, lembra? O site, né? Quer dizer, como uma O empresa hoje ela site, não se comunica, né? Não está no site. digital. Imagine Exatamente. você que não tem rede social. Fala, cara, Sim. eu não consigo imaginar, mas tem rede social, não tem nenhuma. Eu não uso WhatsApp, Facebook. Fala, como é que você fala, manda um sinal de fumaça? Pô, não existe mais essa possibilidade. Isso veio com o tempo. Quando começou, era novidade. É a mesma coisa. Então, eu vejo que as empresas que estão ainda pensando, elas estão perdendo tempo, porque eu não vejo um mundo que não vai usar massivamente inteligência artificial. Por que eu não vejo esse mundo? Porque a inteligência artificial tem se desenvolvido como tecnologia e fazendo coisas que antes eram mais difíceis de serem feitas, fazendo as coisas serem mais rápidas, mais eficientes e mais produtivas. Então, como marca, pensando como brand, se eu sou um CEO de uma organização e eu quero pensar como vai ser os meus próximos 20 anos, meus próximos 10 anos, próximos 5 anos, eu falo, poxa, mas você vê a sua empresa não usando inteligência artificial? Já é um primeiro ponto. Fala, cara, você vê? Não, puxa, não. Eu acho muito pouco provável. Se está usando, qual é a sua estratégia de negócio? Qual é a sua estratégia para a sua marca para ser reconhecida não como a última que foi a que usou inteligência artificial, mas as pioneiras que começaram essa transformação digital e começou a ser percebida pelo mercado como mais eficiente, como mais assertiva, como uma maior capacidade de personalizar suas entregas, com uma melhor trabalho de atendimento, de contato com o seu cliente. Com tudo isso, né? Quando você fala, a empresa ela tem lá um chatbot que responde muito rapidamente, ótimo, mas o contrário também, né? Eu tenho um chatbot que foi muito mal feito, muito mal pensado, muito mal estruturado, e ele gera muita raiva nos meus clientes. Pô, é um Sim. caminho de dar o tiro no pé. Então, se você for comparar empresas que fazem isso bem feito, você olha lá, tipo, eu gosto muito da Magazine Luiza porque ela está fazendo um trabalho excepcional, é uma empresa Brilhante, brasileira brilhante, que faz um brilhante. trabalho excepcional, inclusive no mundo de tecnologia, em vários aspectos. Então, se for ver, elas usam, a Magazine Luiza usa como mesmo nível de Amazon, vamos dizer assim, para fazer pricing dos produtos dela, para identificar qual é o melhor preço, usa algoritmos muito sofisticados de inteligência artificial. Usa lá algoritmo de chatbot lá para fazer uma interação muito bem articulada nas redes sociais. Né? Usa, né, para fazer recomendações de produtos que tenham a ver com o seu histórico de compras. Então você vê, uma empresa brasileira tem várias aplicações de inteligência artificial, né? E você nem tem hora que você nem percebe. Aí você vai numa outra empresa que está usando pouco, não está usando, achou que usar, né, era fazer um chatbot qualquer lá, que está desconectado, ele faz super rápido a resposta, mas depois não sabe que você perguntou semana passada sobre aquele produto. Quer dizer, poxa, você não conectou, você fez uma resposta lá rápida, mas você não descobriu lá que o cara perguntou aquilo semana passada, ele já estava interessado, talvez se você desse um desconto, ele fecharia. Então, você não fez um sistema
inteligente. Então, tem um trabalho aí de pensar estratégia de transformação digital, pensar como isso vai impactar a sua marca, que é o que você traz muito bem, Regina, aqui eu acho que isso é importante, a Neurobranding, a Lab aqui, ela faz esse trabalho, fala, cara, a preocupação que você tem que ter com a sua marca e como isso tem que estar interligado, né? Usar tecnologia para fazer com que a sua marca seja lembrada positivamente. Assim, né? Interessante um ponto que você colocou, Alexandre, porque assim, eu lembro quando eu me aventurei na neurociência aplicada, né, e com tantos anos de comunicação e marketing, tendo uma agência num momento assim, no melhor momento dela, uma agência 360, mas eu estava pensando na oportunidade de futuro, 2014, né? E muitas pessoas jogaram contra, né? Você tá louca, né? Imagina, alguém de marketing, né? Então, assim, eu acho que aí, hoje, ele está muito nessa questão, ou seja, ainda vamos dizer assim, já tem muitas empresas, mas assim, ainda tem tantas oportunidades, e eu acho que assim, olha um dado que eu trouxe aqui para a live, né? Você deve ter, mas para compartilhar aqui com o pessoal. Há 4 anos atrás, 10%, isso é uma pesquisa do Gartner, tá? O Gartner é um grande instituto aí, para quem não conhece. Então, o Gartner, né, apontava que há 4 anos atrás, só 10% das empresas estavam com projetos de AI. Nos últimos 4 anos, isso teve um aumento de 270%. E o Covid, a gente nem está considerando ainda o Covid, né? Porque o Covid deu uma acelerada em tudo. E eu concordo muito quando você fala que, assim, muitas empresas acreditam que a transformação digital, a tecnologia vai resolver as coisas, né? A tecnologia é meio, a tecnologia não é fim. Então, eu vejo muito essa questão de você colocar tecnologias e tecnologias assim, então eu vou dizer que eu tenho um chatbot, eu vou ter alguma automação, e a gente fica num copy-cola ou num estresse com o seu cliente, né, com o seu usuário, e no momento que a gente está falando, né, para trazer o cliente ao centro, eu estresso ele com a tecnologia. Né? Eu mesma, às vezes, entro num chatbot e aí é como você diz, né? Ainda diz que tem 24 horas ou 48 horas para responder. Aí você manda uma mensagem de novo, repete aquela... Ou seja, né? Então, assim, pensar isso estrategicamente tem a ver até de uma questão de sobrevivência, né? E a gente vai entrar nesse ponto aqui. Eu acho que você já comentou, né, sobre a percepção da eficiência e da eficácia proporcionada por aí, mas se você quiser complementar mais alguma coisa, que é o nosso segundo item a responder aqui, porque se tem uma coisa que a gente tem que fazer é responder, né, passar por esse roteiro que a gente alinhou e depois abrir para perguntas. Então, você quer complementar ou já vamos para a próxima de entender a personalização dos assistentes digitais? Você que diz aí, se faltou, Eu você vou complementa. complementar rapidamente, depois já vamos para a próxima. Eu só queria lembrar que, assim, isso é um trabalho de toda a organização, pensar como a tecnologia vai realmente fazer essa transformação. E não existe resposta mágica. E aí, quando fala que precisa do ser humano, precisa pra caramba do ser humano, das pessoas, para pensarem isso. Porque a criatividade e a empatia com nós humanos ainda é muito nossa. Então, essa capacidade de juntar, qual é a melhor estratégia para fazer um bom uso da tecnologia para o meu mercado, para o meu cliente, para a minha marca, para o meu posicionamento. Se as pessoas da organização, né, seja o analista de mercado, o gerente de marketing, o CEO, tanto faz aí, ela não está preocupada em construir algo conectado, vai dar ruim, vai dar errado, vai dar problema. Então, esse é o único complemento que eu queria fazer, que é algo que tem que ser pensado de uma maneira holística, pensado como algo. As melhores soluções, falar a Amazon, falar o que a Amazon faz de inteligência artificial? Ela deve ter mais de 40, 50 algoritmos diferentes Mas e que serve estão para a todos Amazon, né? conectados e Mas que servem serve para para a a Amazon. Amazon. Uhum. Exato. E estão todos conectados ali, que foram pensados. Eu preciso disso, para aquilo outro. Né? Então, as empresas têm que construir essa sua capacidade do negócio dela, que vai ter que funcionar para o mundo dela. E não necessariamente ter que construir do zero. Ela pode também usar, falando, não, essa empresa aqui, ela vende esse serviço, essa empresa aqui, ela presta esse tipo de solução, eu posso combinar isso. E para eu combinar, eu preciso entender o mínimo. Entender E o aí, olha, mínimo para poder fazer boas escolhas.
E aí, só para a gente fechar esse racional aqui, quando a gente, né, você vê que Magazine Luiza tem sido apontado nos últimos anos, né, como referência em diversas situações, inclusive com branding, né, inclusive com tecnologia, mas vale ressaltar aqui um ponto que não é de hoje, que Magazine Luiza está sempre inovando, porque você não faz essa transformação, né, Alexandre, do dia para a noite. Né? É um processo, você tem que pensar nesse médio prazo, porque hoje nem dá para pensar muito a longo prazo, né? A gente já tem que fazer as coisas mais rápidas. E o Miro, né? Eu lembro que a gente teve uma vez um embate que ele falava, Regina, como é que a gente convence um executivo, né, um C-level, que as empresas estão cortando custos, né, cortando pessoas, ou seja, as pessoas estão vivendo sufocadas, porque elas já não podem mais pensar, elas estão apagando incêndio dentro das organizações, e eu tenho que pensar esse amanhã para as empresas, entregar resultado hoje, esse duplo desafio, mas entendendo que esse pensar amanhã já está atrasado, porque tem que pensar ontem, né? Ou seja, esse amanhã é ontem. Então, e aí o Miro falava assim, porque vai ser mais dinheiro que eles vão investir. E eu falei assim, que tal você pegar um pouco desse budget, pega 10% e investe, você já vai estar começando a pivotar uma estratégia paralela para depois fazer essa troca, né? Então, acho que cabe aqui também as pessoas olharem para isso. Tá, eu não consigo uma nova verba, poxa, mas então deixa eu alocar parte do que eu uso aqui, que eu estou desperdiçando, e deixa eu investir para poder acompanhar. E aí, olha que legal, o próprio, tem um dado aqui, né, que eu acho que esse dado também ainda é do Gartner, não é da McKinsey já, redução de custos, né? Ou seja, tem cases de usar aí para redução de custos representando até 15% numa operação, ou seja, 15% numa redução de custo de uma determinada operação, seja logística ou seja qualquer outra, você concorda que já é um valor a ser alocado para investir em inovação? Né? Então, assim, acho que são essas reflexões que temos que levar para dentro das organizações. Então, vamos lá, professor, nossa terceira resposta para depois ninguém cobrar que a gente não respondeu, né? Vamos falar dessa personalização e dos assistentes digitais, né? O que você tem a nos contextualizar, a nos traduzir, a simplificar e falar um pouquinho aí para a gente aprender? Então, eu acho que é interessante porque a gente, um dos primeiros, quando a gente falou de internet, uma das primeiras coisas que você lembra quando a gente começou a era da internet era o site. Né? E da mesma maneira, a coisa que a gente mais lembra, quando fala de inteligência artificial, hoje, a população, de modo geral, o que as pessoas mais lembram são os chatbots. Os chatbots são os sistemas interativos que acho que a maioria de vocês já tiveram que usar mais de uma vez. Né? E o ponto é que o chatbot ele pode usar vários tipos de tecnologia. E aí, se você faz um chatbot muito integrado, né? Por exemplo, a Bia do Bradesco, que é um caso que ganhou conhecimento mundial, foi reconhecido pela um projeto da IBM, né, no caso, e foi reconhecido fora do Brasil como um dos melhores projetos de chatbot do mundo. Né? Ela começou em 2016, olha, nós estamos em 2020. Né? Em 2016 começou como? Fazendo treinamento, uso interno do banco, usando para treinar apenas os funcionários do banco, para poder fazer com que o algoritmo fosse avançando, sendo melhorado, otimizado, entendendo se as respostas estavam certas. Depois lançou para os clientes testaram, tinha erro, bastante erro no começo, e com o tempo aquele negócio vai ficando melhor, 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 até ficar muito bom. Né? Então, isso é um processo de aprendizagem. E quando fica muito bom, as pessoas até esquecem que estão falando com uma máquina. Né? As pessoas falam, pô, estou falando lá, está me respondendo, está funcionando. Alguns dos modelos mais sofisticados aí que existem de chatbot, quando a coisa fica muito complexa, ela realmente manda para um humano. Ela fala, olha, aqui o meu algoritmo entrou em loop. Manda para o humano para ele resolver e depois devolve para mim. Então tem arquiteturas bem interessantes. E aí que tem um caminho aí que tem muito a ver com branding, que se você quer ser uma empresa que dá conta do volume de necessidade que for 24/7, é muito difícil você fazer isso só com pessoas. Né? Então, por isso que quando você quer se posicionar como uma empresa que está digital, que está lá trabalhando para o mundo todo, não importa fuso horário, não importa se é Black Friday, você precisa de vários canais ao mesmo tempo, talvez a única saída que você consiga para atender isso é usando tecnologia, é usando, por exemplo, inteligência artificial com chatbot.
Então, é interessante de notar que a gente está caminhando para um nível de expectativa das pessoas. Eu espero que as coisas sejam resolvidas muito rapidamente. Eu espero que as pessoas estejam disponíveis toda hora. Que se você não usar a tecnologia para isso, você está fora desse mundo da expectativa das pessoas. Né? O iFood consegue. O iFood é uma empresa que eu conheço muito bem, tem uma equipe de inteligência artificial fantástica. Você acha que ela conseguiu partir lá dos 12 mil pedidos que ela lançou em 2011? Ela fazia 12 mil pedidos ano para quase 20 milhões de pedidos anos ou mais, que você não deve ter estourado os 20 milhões aí. Como? Com um monte de pessoas ali atendendo, fazendo. Não, não pode ser. Não dava para ser. Né? Ela tem muita tecnologia embutida para fazer rota, para identificar os melhores entregadores, para identificar o preço, para identificar qual é o melhor restaurante para você, para aquele tipo de problema, porque senão ela não consegue dar conta. Senão ela se agiganta, né? E aí vira burocrática, processos, e aí não avança, né? Então é muito interessante isso, né? Ou seja, você usar. E esse é o que eu acho que é a grande ameaça para as empresas, né? Porque até pouco tempo atrás bastava você ter recursos, ter poder. Então, assim, eu estou na liderança. Eu tenho me deparado com inúmeras reuniões, né? E as empresas, assim, realmente dizendo, eu estou perdendo mercado. Tanto é que o nosso primeiro toque é assim: marcas líderes estão perdendo mercado. Por quê? Não é falta de dado, nunca foi falta de dados, né? Eu desde 2000 trabalhava numa multinacional inglesa de eventos de tendência, dados nunca foi o problema, né? O problema é o que fazer com os dados. Então, e eu percebo também, assim, que dependendo da empresa, eu preciso olhar para o meu negócio e entender quais tecnologias fazem sentido para o meu negócio. E não simplesmente assim, eu vou colocar essa, mais essa, mais essa, porque é o que eu estou vendo no mercado. Às vezes aquilo não faz o menor sentido para a empresa. Então, eu acho que assim, né, como você disse, inteligência artificial é um conjunto de ferramentas. Qual é a ferramenta que se aplica ao meu negócio, mas pensando na experiência do cliente? Porque nós existimos como empresa para servir um cliente, né? E não para servir o ego de alguém que vai dizer que a empresa tem determinada tecnologia, e a experiência do cliente, que hoje passa a ser de extrema importância, não só para o processo de construção de marca, mas pela própria sobrevivência dos negócios, olhar para a tecnologia, mas como você disse lá atrás, eu também vivo falando, não existe mais modelo pronto. Eu tenho que fazer, dentro da minha organização, o meu próprio modelo. E isso que eu acho que é o mais desafiador, porque as pessoas estão habituadas a modelo pronto. O que o meu concorrente está fazendo? O que meu benchmark está fazendo? E, de repente, eu tenho que olhar para o meu negócio e falar assim, cara, não tem modelo pronto nessa transformação digital. E agora? E isso eu percebo que tem sido uma grande barreira. Não sei se você compartilha com esse racional. Eu acho que esse modelo pronto, no final, você vai precisar de gente competente que ajude a pensar esses modelos. Porque imagine se todo mundo usar, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para a gente pensar o futuro próximo que está por vir. Imagine todo mundo usar algoritmo de price, né? Como na Bolsa de Valores deu problema, né? Agora, né? Todo mundo usar o mesmo algoritmo de compra e venda de ações, né? Aí vem uma mudança. Primeiro, quando todo mundo usa o mesmo algoritmo, vira diferente. Então, o melhor algoritmo vai ganhar. Não é quem usa algoritmo, mas o melhor algoritmo vai ganhar. Mas também quando todo mundo usa o mesmo algoritmo, aí tem um problema que nem esse que teve do Covid, fala, putz, os algoritmos que estavam fazendo compra e venda, eles foram treinados com base de informações do passado, agora não estão mais performando tão bem. Por quê? Porque é uma situação que nós não tínhamos vivido antes. E aí a gente precisa... Né? Não tem repertório, mas não tem repertório por quê? Porque é burro o algoritmo? Não, é que ele foi treinado com informações que não tinha essa história. Ele não aprendeu o que fazer com essa histórico, vamos dizer assim. Então, esse tipo de coisa, se as pessoas, os humanos aí, não entenderem o papel dele, aí fala, cara, aqui eu vou ter que retreinar, vou ter que criar uma nova, usar minha criatividade para pensar como eu resolvo esse problema, né? Nós vamos estar vivendo outros tipos de problema mais, vamos dizer, avançados. Então, eu concordo com você, Regina, que tem um espaço enorme aí para as mentes criativas que entendam de tecnologia e que entendam dos negócios. Eu também vejo o copo mais para cheio. Eu acho que assim, eu convivi muito com estrangeiro nessa pós de 2015 e eles olham para o Brasil como assim, que país lindo, porque aqui tem tudo para fazer.
né, o copo cheio de oportunidades, mas a gente olha para cá, né, eu digo, a maioria, puta que desgraça que é isso aqui, né, nada dá certo, corrupção, burocracia, mas a gente enxergar esse caminho de oportunidades, né? Ou seja, aqui tem tudo para fazer, e num cenário como esse, eu acho que é brilhante para quem quer pivotar a carreira, para quem quer olhar para o seu negócio e transformar. Eu acho que assim não existe momento mais lindo da história da humanidade como esse que a gente está vivendo. Pelo menos é a minha visão. Eu sou muito otimista, acredito no Brasil. Acho que a gente tem um problema de mindset aqui, de empreender, né? Empreender não é fácil aqui, tem que ser quase super-herói, mas é possível, e eu acho que isso que é legal. E aí eu queria que você entrasse, né, antes que a gente, sobre redes neurais, porque afinal de contas, né, se a gente imita um comportamento humano, né, e se a gente aprende pela experiência, e as redes neurais, quando a gente está falando nessa mineração de dados, né, de reconhecimento de padrões em conjunto, fala um pouco aqui para a gente, né, dessa forma tão didática e brilhante como você está conduzindo esse talk. Olha, obrigado de novo, Regina, pela. Regina é muito, muito gentil, né? Muito bacana. Você fala assim, você fica até com vontade de falar, pô, brilhante, fala brilhante, fala brilhante. Mas Boa. é verdade, né? A gente tem que falar o que é verdade. Mas eu vou falar um pouquinho de Deep Learning, que é a aplicação de redes neurais profundas que foram baseadas na maneira de pensar do cérebro humano, né? Então, quando você pensa lá o cérebro humano, você tem os neurônios, né? Os neurônios fazem sinapses, e essas sinapses, assim, elas conectadas, elas em conjunto, elas têm significado, né? Então, não o neurônio no cérebro que diz algo, mas essa entrelação desses neurônios e a sua ativação, desativação numa sequência que traz significado para nós humanos. E alguém que profissionais que conheciam muito esse modelo cerebral, eles se basearam nisso para criar as redes neurais artificiais, que são uma função matemática, na verdade, que tem lá inputs de entrada, você tem lá uma opção lá que você ativa aqueles inputs, fala, olha, se tiver determinadas informações aqui, traz aquilo como relevante e manda a informação para frente. Então, ele se baseou nas redes neurais humanas para fazer esse tipo de coisa. E aí, o que é legal é que eu uso essa estrutura matemática programável, aí, né, as redes neurais artificiais, para pegar um monte de dados, né? Então, o que eu faço com as redes neurais artificiais? Dado, né, Big Data, né, não é por acaso, que Big Data tem tudo a ver com Analytics, Data Science, tem tudo a ver com inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, o Machine Learning, aí, o Deep Learning, que é Machine Learning, aprendizagem de máquina em português, né? E Deep Learning, aprendizagem profunda. O Deep Learning, que usa essas redes neurais artificiais, é um subtópico do aprendizagem de máquina. É uma maneira específica de fazer aprendizagem de máquina. E ela faz o quê? Ela pega um monte de dados, ela tenta identificar esses padrões desses dados, fala, olha, as pessoas ali que têm emprego, que tem essa faixa salarial, que tem essa idade, que é casada, que tem filhos, a probabilidade de pagar as suas contas em dia é tanto. É uma probabilidade. Ela fala, então ela identificou esses padrões e aí ela pega, depois que ela treinou a rede, ela não consegue bem explicar essas informações, mas ela treinou uma rede neural. Essa rede, ela pega uma nova informação e ela classifica ela. Fala, olha, essas informações, ela tem X% de probabilidade de pagar os boletos ou não pagar os boletos. Então, com base nesse treinamento, ele dá uma resposta. Né? E é interessante isso, né? Porque assim, a gente que trabalhar com estratégica, né? Ser preditivos era tão desafiador e olha que a gente tem agora, né? Podendo ter essa ferramenta, né? E ajudando a gente a tomar decisões, né? Com algoritmos preditivos. Olha que fantástico isso. É muito legal. E essas redes neurais têm as arquiteturas mais avançadas que fazem coisas incríveis, né? Tipo, né? Ela consegue criar, inclusive hoje. Eu já vi algumas perguntas no chat, perguntas muito interessantes, viu, Regina? Pô, Pois a gente vamos resgatar aí algumas perguntas. Teve uma lá que falou do GPT-3 aí, né? Que é um modelo aí interessantíssimo que usa redes neurais e processamento de linguagem natural, mas você tem lá alguns conjuntos de redes neurais que criam coisas, fala, cara, criam coisas, imagens artificiais fantásticas, de pessoas que nunca existiram, mas que parecem pessoas de reais, ou constroem
textos que foram construídos, gerados artificialmente, que parecem de pessoas naturais, né? Então, tem uma capacidade de criação e de construção e de identificação de redes neurais que eu diria assim que hoje é bastante surpreendente o que dá para se fazer com esses tipos de aplicações, viu, Regina? Que coisa linda, né? Eu acho lindo, né? Acho a tecnologia, o que ela vai proporcionar, enfim, né? Agora eu queria fazer uma pergunta que ela é assim desafiadora. Eu fiz até uma colinha aqui, porque por que não aplicar inteligência artificial na sua estratégia pode ser devastador para a maioria das empresas? Olha, nós já falamos sobre isso um pouco. Assim, eu acho que é aquela questão. Fala, olha, se você for olhar para o futuro, você acha que vai ter mais pessoas usando celular ou menos? Com certeza mais, né? Então tem que investir em celular. Isso Agora, já existe, né? E agora você imagina que muitas das tecnologias, né, já surgirão default. A própria agora, neurociência, a gente vai poder fazer isso, a gente vai ter isso aqui, como, né? Não vamos mais precisar de eye tracking, EEG, ou seja, aqui no próprio mobile a gente vai ter uma série de informações de comportamento humano. Olha que fantástico. então, dessa mesma maneira, você acha que no futuro vai ter mais pessoas usando inteligência artificial ou menos? Você acha que vai ter mais soluções? Então, se vai ter mais, né? Imagina esses milênios, ou as pessoas que estão Sim. nascendo agora, né? As pessoas vão ficar adultas, vão consumir, e o que elas vão esperar em termos de produto, de serviço? A sua E vo- empresa, sem inteligência artificial, vai conseguir entregar? Eu acho que não. É Sim, aquela questão também. de falar, olha, o futuro é meio tipo, você vai ficar cada vez mais, a mesma coisa, falar, você quer investir em uma empresa de envio de cartas? Você fala, cara, não sei o que vai usar carta no futuro. Talvez uma ou outra pessoa, mas não é um lugar que você fala, nossa, não, vai ter um monte de gente, vai mandar carta. Tem gente que nem sabe o que é carta hoje, né? Fala para Sim. falar que é isso. O que é isso? Então, é um negócio que, tipo, nós estamos falando para o futuro e para mim faz todo sentido. Se você demora demais, pode ser que você não dê tempo de você correr atrás, porque já tem muita gente ocupando aquele espaço. Eu Sim, tenho fica uma mais vantagem. difícil, né? Fica mais difícil, fica mais caro, porque aí você não consegue se diferenciar. E você tem visto no Brasil assim o movimento das empresas? Você sente que as empresas estão mais paralisadas, em decisão? Ou você diria que sim? Não, Regina, a gente está no Brasil, as empresas estão se movimentando. Como é que você traça esse cenário assim brevemente para a gente entender como é que as empresas estão no Brasil com esse comportamento? Porque lá fora a gente já vê um pouco mais avançado, né? Como é que você faz esse raio-x aqui rapidamente do Vou Brasil? falar minha visão pessoal, depois vou falar de alguns dados também, tá? Acho que é interessante complementar os dois. Eu acho que assim, o Brasil são vários Brasis aí, né? Tem empresas fazendo trabalhos excepcionais usando tecnologia. A gente acostuma trazer lá na i2AI, na associação, várias delas, inclusive agora em agosto, dia 5 de agosto, nós temos o Summit de Inteligência Artificial na Saúde, que vai falar das principais empresas, de grandes empresas falando usando inteligência artificial na saúde. A gente tem feito lá em setembro, tem do varejo, também tem do agrobusiness. Então, tem empresas fazendo coisas fantásticas aqui no Brasil, brasileiras fazendo um show. Né? E tem empresas que estão na idade da pedra ainda. Né? Algumas que sobreviveram ainda e estão na idade da pedra, que fala, cara, não sabe o que é isso, nem sabe o que é isso. Então, você tem esses dois mundos. Então, é difícil dizer, falar, na média, eu acho que tem dois tipos de movimento. Como inovadoras, as grandes empresas do Brasil, em média, elas não são inovadoras. Nosso índice de inovação, né, Sim. o nosso índice global de inovação no Brasil é muito ruim. Né? A gente está abaixo no Global Index of Innovation, né, que é um indicador global de como o nosso país está em inovação. Porém, eu vejo que tem um relento, tem uma coisa muito positiva. Nós temos esse lado empreendedor, esse lado de trabalhar com criatividade, e esse é o momento de todo mundo estar aprendendo, todo mundo está numa revolução. Na Sim. revolução, quem tinha vantagem competitiva, né, eu era o melhor carteiro. Fala, cara, agora você perdeu, agora vai para a internet. Não adianta você ter as vantagens competitivas que você tinha. As coisas estão mudando. Então, as pessoas que querem aprender inteligência artificial estão num ótimo momento.
É um E pode momento sair de à você frente, né? E sair na pode sair à frente, frente e dar uma exatamente. super pivotada aí na carreira, na empresa, né? Eu acho que isso que é legal. E aí, se você olhar alguns polos de inovação para startup no Brasil, o Brasil tem um destaque no lado de startup. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, São Paulo, no índice global, lá pela Startup Link, ele está lá na 17ª, 18ª posição como cidade com maior qualidade, quantidade e capacidade de fazer negócio através de startups. Então, as startups da cidade de São Paulo, elas são referência a nível mundial, né? Top 20 mundial. Outras cidades, né? Aparece lá Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiás, Curitiba, Florianópolis. Tem cidades que estão indo bem nesses rankings aí, né? E eu conheço a inovação em todas essas cidades e em outras, né? Que são o centro de Goiás, por exemplo, de inteligência artificial, o SEMA, é coisa de primeiro mundo, né? Então a gente tem esses dois lados. Tem empresas muito devagar, muito lenta, e tem um conjunto de novas empresas sendo surgidas, né? Nós estamos com 12 unicórnios ou mais aí, empresas que se transformaram em empresas que valem mais de $1 bilhão em super pouco tempo, porque tem essa capacidade de geração de coisas fantásticas, né? Essas que eu citei aí, a iFood, o Sim. Quinto Andar, a Stone, a Log, a Gympass, empresas todas que a 99, empresas tipo 99, ela foi comprada por uma chinesa agora, né? Mas ela briga de igual com igual com o Uber. Poxa. A gente, inclusive, artigos da semana passada no Neurobranding Lab, lá, @Neurobranding Lab, fala exatamente, é uma semana que a gente publicou sobre essas questões da startup, né? A importância de São Paulo, tem até um específico lá falando de São Paulo. E interessante isso que você coloca, porque quando você fala assim, né, eu tenho empresas, né, lógico, isoladamente a gente sabe que o Brasil é tão grande, né, e aí quando a gente coloca território, aí a gente sempre perde, né, mas existem polos fantásticos, existem iniciativas fantásticas, e isso entra também muito na questão, que também a neurociência passa por isso, né? E aí também é a questão dos vieses, né? Da moral, dessa questão da ética, e aí que é a nossa última, vamos dizer assim, pergunta aqui que a gente, né? O último tópico, né? Então, assim, quais são os desafios também de implantar? É difícil, é um bicho de 7 cabeças, é assustador, né? Por onde começar, né? Eu acho que você poderia fechar isso e os impactos disso para a empresa, né? Ou seja, Olha, assim, vamos lá por partes aí. Primeira coisa que você perguntou, essa questão ética. Essa questão ética é um lado humano que tem que estar envolvido com qualquer uso de tecnologia, né? E para a inteligência artificial, como é algo muito poderoso, se a gente não pensar na questão ética, isso pode ter impactos enormes para a marca, sim. né? Fala, poxa, né? Tem vários casos, fala, pô, esse algoritmo foi construído com dados viesados, né? Com viés, e ele está sendo preconceituoso. Pode acontecer, acontece, e aconteceu em vários casos, né? Então, se eu não tenho esse cuidado com a ética, com a moral desde o início, eu posso estar fazendo um prejuízo para minha empresa mais rápido ainda do que se eu não estivesse usando inteligência artificial, porque a inteligência artificial dá velocidade para as coisas. Então, esse é um primeiro ponto, né, de a gente pensar essas questões éticas e morais na construção de qualquer estratégia tecnológica, inclusive de uso de inteligência artificial. Até porque, se você não pensar como a inteligência artificial faz as coisas ficar mais eficiente, ele vai ser mais eficiente em fazer preconceito, em fazer decisões erradas ou em gerar estupidez artificial, né? Não é inteligência artificial, mas gerar estupidez artificial. Então, esse é um problema. Agora, você comentou aí também, Regina, tem maneiras de fazer isso. Inclusive, hoje já tem uma série de algoritmos que avaliam se sua base de dados está enviesada, se está adequada, se está tudo adequado para você fazer uma boa análise com ela. Senão, ela vai te recomendar fazer ajustes na base de dados. E tem um outro lado que, felizmente, agora em agosto, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que garante que você vai ter proteção da sua privacidade. Então, se você não quiser, fala, não, eu não quero que a Netflix, que o Uber, que use os meus dados pessoais. Você pode pedir para pagar, para saber, tem um monte de direitos que você tem em relação a dados pessoais. Isso é muito bom. E tem algumas discussões de regulação que vão nos proteger, falar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito com inteligência artificial. Tem várias
manifesto, por exemplo, que não deveríamos usar a inteligência artificial para criar armas para entrar em conflito. Seria aumentar a capacidade de matança do ser humano. Isso não é legal. Né? Vamos querer matar a gente mais rápido? É isso que a gente quer fazer com a tecnologia? Né? Então, tem questões desse tipo. Agora, até a com última esses parte... drones, né? Até com esses drones aí, com esses microdrones, né? Enfim, Isso. mas... Então, tem que tomar cuidado nessa questão. Agora, a última parte que você perguntou, Regina, era como eu faço para me preparar? Olha... para começar, né? Porque, assim, é um desafio para as empresas, mas é assustador ou não? Dá para começar? E já engatilhando nisso, a gente está sendo cobrado aqui, né, pelo seguinte, tem uma pergunta no chat e tem um incentivo a respondermos, que quando a gente fala de Magazine Luiza, quando a gente fala de iFood, né, que hoje já são grandes corporações, e as pequenas empresas, né, ou seja, como as pequenas podem começar a implementar aí, né, e como já é a parte ou implantar da questão acima, que você falasse, é difícil, dá para começar, por onde começar, tem caminhos para pequena empresa, né, que acho que é a grande ansiedade aqui também de muitos deles. Olha, assim, o que eu recomendo é o que a gente faz lá na i2AI, se for ver, a gente tem uma parte de educação lá e tem uma série de cursos que são para pessoas que são não técnicas, que não querem aprender ainda a programar, querem entender primeiro para poder falar, olha, o que eu tenho que fazer, né? Entender de uma maneira mais geral. Tem cursos introdutórios que falam sobre o que é inteligência artificial, as diferentes tecnologias, como utilizar elas, para que elas servem, para que problema que elas resolvem. Né? Isso acho que entender basicamente o que as tecnologias de inteligência artificial fazem, eu acho que é o primeiro passo. Porque aí eu posso Educação, né? Ou decidir, seja, né? preciso aprender, né? Preciso aprofundar um pouquinho no tema até para saber que solução levar para a minha organização, seja ela Exato. pequena, seja eu organização, ou seja até na minha área dentro de uma grande organização, né? Exato, Regina. Então esse é o primeiro passo. Falar, ó, eu preciso entender, aprender, porque aí eu posso ver, não, porque aí para pequenas, médias e grandes empresas, eu posso optar por coisas diferentes. Como eu falei, tem muita gente que já vende serviços, vende algoritmos de inteligência artificial já prontos, ou soluções completas. Né? Então, aí eu tenho que entender, falar, eu preciso de uma solução que faça o reconhecimento do meu cliente e que dê desconto conforme o histórico de compra. Ó, mas já tem gente que faz isso. Ah, legal, deixa eu entender o que eu preciso então procurar. Mas se eu nem sei o que eu procuro, né? Fica Fica mais difícil difícil. saber por onde começar, né? Exatamente. Falar, eu vou construir uma casa, mas o que eu preciso de uma casa? Eu preciso de gelatina. Fala, não, gelatina não vai numa casa, cara. Então, Precisa de um eu preciso terreno, né? Precisa de um eu preciso terreno do primeiro. terreno, preciso de tijolo, entendi. Então, eu preciso entender exatamente o que eu preciso procurar e que profissionais podem me ajudar ou que empresas podem me ajudar a fazer o que eu quero fazer. Se eu não entendo nada de nada, me dá medo. Falar, isso é muito complicado, eu não sei o que é isso. Né? E me dá paralisia. Eu não faço nada, eu fico esperando a coisa acontecer. E isso normalmente não é a melhor resposta. Porque o medo não vai me ajudar. Que é o comportamento do ser humano, né? Ou seja, diante de Exato. uma situação de ameaça, o medo vai paralisar, vai me botar numa situação. E isso que, né, eu acho que você respondeu muito bem, que às vezes a gente também, né, todo talk, alguém quer uma solução pronta. Não existe mais solução pronta. A gente quebrar, acho que essa questão que nós somos mal acostumados a ter soluções prontas. E quando a gente entende a transformação digital, que tem uma mudança cognitiva, uma mudança de era, é um momento mágico da história do mundo. Não tem mais modelo pronto. Então, o caminho é aprender. Ou seja, é como você falou, eu tenho que me educar, né? Então, assim, palestras como essa que a gente está fazendo hoje, ela não tem o intuito de aprofundar, porque em menos de, né, uma hora de conversa seria impossível isso. Eu acho que ela tem o intuito de despertar, né? De despertar que se as empresas não olharem para isso, elas terão o seu futuro ameaçado. Se o profissional que vê na sua habilidade, na sua profissão, uma ameaça, é tempo dele recomeçar, né? Esse momento, ele permite isso. Você que colocou muito bem, eu também falo isso em aulas, nós estamos no momento zero, ou seja, aquele profissional que era renomado, aquela empresa que era gigante, e eu nascendo hoje como uma marca pessoal, uma startup, uma empresa pequena, eu posso sair dessa situação de quase ninguém para uma situação competitiva com pequenas coisas. Eu acho que esse é o grande alerta, né? É sinalizar das oportunidades, e elas estão tanto no indivíduo
como na pequena empresa, como na média empresa, como na grande empresa, né? Não sei, eu penso muito por esse caminho. Eu concordo, Regina. E, assim, só para deixar claro, assim, tem soluções para todos os bolsos de inteligência artificial, tá, Regina? Exato. Agora, essa parte que é a parte que a gente quer fugir disso algumas vezes, quer querer a solução mágica, mas eu gosto muito o Fábio Gandur, que é um dos nossos Nossa, associados Fábio notáveis, é né? O amigão, Fábio super fã. é muito bacana. A gente tem alguns associados notáveis pela I2AI, pela Associação Internacional de Inteligência Artificial. Ah, e o Fábio Gandura é um deles. Ele fala, eu adoro o que ele fala lá, ele fala, tem que ter muitas horas bunda, né, para você avançar. O que é horas bunda? É você sentar e estudar e aprender. Não tem jeito. Não quer dizer que aquilo é impossível, mas eu tenho que me dedicar ao mínimo para poder avançar e me tornar uma pessoa que conhece mais sobre algum assunto. Então, eu acho muito legal de vocês estarem aqui presentes, porque já começaram essa trajetória, né, Regina? Então, estão aqui Eu acho que assim, já vai prestando sair atenção com e uma, ouvindo, já entendendo, vai né? sair com uma pulguinha, né? Para quem não conhece o Fábio Gandura, ele foi cientista-chefe da IBM, à frente do Watson. Ele é um fofo, gente. Ele vai estar num dos talks aqui mais para frente. Os talks acontecem a cada 15 dias, mas é isso que você falou, professor, é tirar a bunda da cadeira, né? Ou seja, não tem outro caminho, né? O aprendizado, mas eu acho que assim, em vez da gente olhar e falar assim, nossa, mas eu tenho que aprender mais coisa já num tempo escasso que eu tenho, né? Numa cobrança de empresa. Mas e se eu olhasse isso de novo, né? Com o copo cheio, poxa, isso pode mudar minha vida, isso pode mudar minha carreira, né? Eu, quando me aventurei para fazer, né, neuroestratégia e neuromarketing, eu não tinha ideia do universo que se abriria para mim, né? E hoje a gente ser referência no mercado com método e a gente está competindo com grandes consultorias. Eu não imaginava isso, né? Assim como cada um de vocês aqui pode ter essa oportunidade. Não sei, eu queria agora de novo, agradecer você, que você fizesse as suas despedidas, que a gente já está meio em cima da hora. Eu acho que as perguntas que estavam ali a gente respondeu. Do Magazine Luiza a gente já tinha comentado no contexto. Se alguém tiver depois outras perguntas, manda que a gente, né, tenta responder. Mas eu queria agora, professor, que você fizesse as suas despedidas. Quem quiser se associar ou quiser mais informação da entidade, né, que eu acho que é uma coisa importante. Se puder colocar o link aqui, a gente manda também para as pessoas, né? Quiser cursos, então, acho que o caminho, né, se aproximar da entidade, seja, eu não sei se existe lá palestras, se todas as palestras são pagas, se tem conteúdo gratuito, tem os artigos que são fantásticos, né, as suas despedidas e dar um caminho. Muito legal. Assim, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, Regina, de estar aqui com você, de estar aqui com o Miro. Eu não conheci o Miro, estou conhecendo ele hoje. Também de ver esse pessoal muito bacana acompanhando. Muito, muito obrigado. Eu vi uma série de perguntas. Se tiver perguntas que eu ainda não respondi, fique à vontade de me contatar pelo LinkedIn ou me mandar uma mensagem por e-mail, né? Eu tento responder todas elas, tem hora que demora um pouco, mas eu tento responder todas elas, prometo. Tá? Lá na i2AI a gente tem muitas coisas legais. Nós temos um canal no YouTube, depois eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês, que tem muito conteúdo gratuito. Os nossos eventos, a maior parte deles são gratuitos. Eles ficam disponíveis lá para ver esses conteúdos lá no nosso Você canal. me manda depois, amanhã sempre a gente envia uma pesquisa de avaliação e a gente coloca os links do canal do YouTube, todos os links que você quiser para facilitar aqui também para o pessoal. Eu acho que pode ser um caminho. Legal. E aí também eu coloco à disposição ali, lá na i2AI nós temos esses cursos iniciais para quem quer começar, para Data Science, para Inteligência Artificial, para toda essa parte de tecnologia. Tem lá um que fala sobre cada uma dessas tecnologias em profundidade. E tem a oportunidade de se associar também e fazer parte desse networking de transformação digital. Eu também me coloco à disposição pessoalmente aí no LinkedIn, se vocês procurarem lá Alexandre Del Rey, devem me encontrar facilmente. Vai ser um prazer me conectar com vocês. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez, Regina. Adoro esse tema aí que você cuida de neurociência, a parte de brand. Então, se você precisar de mais uma outra oportunidade para a gente vir conversar Opa, sobre outras coisas. Se o pessoal depois quiser, será um prazer e a gente faz um AI2, né?
com muito gosto. E uma coisa interessante é assim, a gente criou um canal recente no Telegram, né? Esse vai ser o principal canal de comunicação nossa. Lá nós vamos divulgar todas as informações assim com exclusividade, as coisas novas que a gente está trazendo. Eu vou reforçar aqui, ó, para quem entrou depois, a gente criou uma planilha no Drive, no Google Drive, aberta, para quem quiser, nada aqui é tudo opcional, o pessoal faz quem quer, aonde, né, é uma possibilidade de network, né, como o professor falou, coloca o LinkedIn lá, é muito diferente se eu participo de um talk assim, e eu chegar lá para o professor e falar assim, professor Alexandre, eu estava no Brand Talks de ontem, eu assisti a sua palestra, eu quero me conectar com você, você me aceita? Do que simplesmente mandar um convite frio para alguém, que alguém nem sabe de onde você é, e esse não é o melhor caminho. Né? Eu garanto para vocês que se chegar uma solicitação no LinkedIn assim, o professor vai aceitar, né? Ele vai ter uma outra forma de conexão. Então, esse é o ponto, né? Por que não aproveitar esse momento? O Covid trouxe dificuldades também para muitas empresas. Eu sei que tem profissionais aqui que perderam o trabalho durante o Covid. Então, preenche a planilha e pede ajuda. Por que não? Vai que ali tem alguém que está precisando exatamente da habilidade dessa pessoa. E eu convido todos vocês, né, a ajudar a gente também a compartilhar os conteúdos do Neurobranding Lab. Isso tem sido um esforço gigante aqui da nossa parte, colocar um talk a cada 15 dias, né, dentro de todas as nossas rotinas, assim. A gente envolve um time grande aqui. A gente já tem agenda fechada até outubro, né, nos próximos talks, mas depois a gente também quer que vocês nos sugiram outros temas, outros nomes, porque nessa fase eu estou chamando os amigos, né? Mas daqui a pouco eu vou precisar de outras referências, né? E sempre no universo nosso, ou seja, para a gente, neurobrand envolve brand no sentido maior do negócio, ok? Ciências cognitivas, entre elas a neurociência, inovação e tecnologia, tá? Então, todos os talks, eles vão passar por isso. E eu queria agradecer a presença do Rodrigo, que é um engajado com a marca, que tem ajudado a gente na divulgação. Estou devendo um call com ele, mas eu vou cumprir. O Bruno, que chegou hoje e compartilhando os nossos talks. Gratidão, Bruno. Então, assim, quem puder ajuda, faz um stories, né? O Miro, que tem dado uma força fantástica, o Gesiel aqui, que é o nosso Grow Hack, enfim. E a vocês, né? Principalmente. A gente vai aperfeiçoar os talks com uma ferramenta proprietária, porque o Simpla está nos decepcionando bastante, mas fica o convite, a cada 15 dias a gente tem esse Brand Talks. Na próxima semana a gente vai trazer futurismo, tá? Eu estudo hoje futurismo competitivo e vou trazer meu professor, que é fera. E Alexandre, gratidão eterna, né, por esse convite. Eu gostei bastante, não sei vocês. E no Linktree também pode baixar o manual, o que é Neurobranding. E eu peço para vocês que amanhã respondam a essa avaliação, porque é super importante até para a continuidade desse projeto. Da minha parte é isso, gratidão aí por essa tarde com vocês e com você, professor. E Miro, gratidão também, tá bom? Obrigado a todos. Valeu, galera. Obrigado, até mais. Miro, quiser encerrar a gravação, tá bom? Bacana, pode deixar comigo. Lembrando que isso, o Brand pessoal. Talks... Opa, peraí, então fala você que depois eu fecho para fechar o vídeo. Aproveita a planilha, né? Quem quer certificado, preenche lá o nome, né? Que a gente manda, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente está aqui para trocar. Evidentemente que todo mundo também quer fazer negócios, mas acima de tudo a gente também tem um propósito para ajudar esse momento e para mudar esse mindset do Brasil. Bacana. Bom, lembrando que os Brand Talks são organizados pelo Neurobranding Lab. Conectar marcas ao cérebro muda tudo. Obrigado, turma. Até a próxima. Isso não estava ensaiado, hein? Ele mandou bem. Olha aí, agora já vai ter que ter um fechamento assim. Pessoal, obrigadão, viu? Abraço a todos. Professor, gratidão eterna. Até mais. Obrigado pelo convite tchau. mais uma vez. Podemos derrubar aqui? Já derrubei a gravação. Perfeito. Você ainda tem aula, né, Alexandre? Vai lá. Essa coisa de a gente antecipar o talk para as 17 horas ou 18 horas, né? É muito em função da agenda do convidado, mas o nosso padrão de horário é às 19h30. Isso deu uma mexida hoje aqui também, né? Antecipar assim.
Mas legal, a gente também tem que adequar a agenda aí quando a gente tem um convidado, né, que tem compromissos, como o professor que dá aula aí. A gente tem também o nosso próximo convidado,